Graça e paz de Cristo Jesus. Que bênção, que privilégio continuar com você. 30 dias de arrependimento, 30 dias de confissão de pecados, 30 dias de santidade, 30 dias de renúncia. Eu preciso desesperadamente de Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se a santificação é o quesito necessário para que eu veja a Deus, eu contemple a Deus, eu entre na presença de Deus e ali permaneça, então eu quero entender juntamente contigo que os meus pecados são os meus piores inimigos. São eles que me afastam de Deus. Se o diabo não tem o poder de me afastar de Deus, de impedir o agir gracioso de Deus sobre a minha vida, os meus pecados têm. Por isso eu preciso pedir ao Pai que esquadrinhe o meu coração, liberte-me das minhas iniquidades, revele a mim os meus pecados, para que eu possa confessá-los, abandoná-los e deixá-lo. No dia de hoje vamos falar sobre o roubo. Não furtarás, né? Não roubarás. Pastor, eu não sou ladrão. Não, sim, eu sei que você não é um ladrão. Se você fosse um ladrão, talvez com certeza você estaria preso. Mas você não é um ladrão. Mas eu queria falar na perspectiva do reino. E nós vamos ver que todos os pecados, em menor grau ou em maior grau, eles estão sim na presença diante de cada um de nós. Queridos, nenhum de nós é perfeito em alguma área. Nós podemos não ter fraquezas em algumas áreas. Talvez o pecado de furtar, de roubar, não seja uma área fraca sua. Mas eu quero desafiar você a entender que você não é forte, plenamente forte, perfeito em nenhuma área da sua vida. Vamos olhar para a Bíblia e ver o que ela tem a nos dizer sobre o roubo, sobre o furto. E vamos falar até mesmo sobre o endividamento, né? Muitas pessoas estão endividadas por má administração dos recursos que o Pai tem dado. Vamos olhar para a palavra do Senhor. 30 dias de arrependimento. Romanos capítulo 13, verso 8 foi o texto que eu quis escolher para começar esse momento. Olha que texto lindo, um texto que tem direcionado a minha vida como pastor, como um homem de Deus, como um psicólogo, como um pai. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Eu sou devedor a todos do quê? Do amor com que Deus me amou. Nós somos devedores e essa é a dívida que nós devemos ter. Fora essa, nenhuma outra dívida. Deus nos orienta a vivermos livres do endividamento, porque aquele que toma algo emprestado torna-se refém, prisioneiro daquele que pediu emprestado. Ah, queridos, Deus não quer que você viva uma vida presa, amarrada, sem a prosperidade do céu. Não devemos dever nada a ninguém, a não ser o quê? O amor. No livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, nós encontramos uma ordem expressa de Deus. Não furtarás. Não tome aquilo que é dos outros. Aquilo que pertence ao outro é do outro, não é seu. Você não precisa de meios ilegais para obter as bênçãos de Deus. Jacó entendia que ele precisava da bênção de seu pai para que ele pudesse ser abençoado por Deus. Então ele usurpa, ele rouba a bênção que pertencia a seu irmão. Ele já havia feito uma tramóia para comprar o direito de primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas. E ele consegue. Esaú despreza o direito de primogenitura. Mas Jacó usa de subterfúgios para quê? Para pegar algo que não era seu. E agora ele toma também a bênção que pertencia a seu irmão mais velho, ao primogênito. Ele não precisa disso. Ele foge para a casa de Labão e ali ele sofre perseguição por Labão. Passa 20 anos na casa de Labão. Labão muda o seu salário por mais de 10 vezes. Mesmo assim, Deus foi gracioso para com ele. Depois de 20 anos,
Ele é obrigado a voltar, Jacó, à sua casa, à sua terra. E na volta ele tem um encontro com Deus. E ele diz ao anjo do Senhor ali no val do Jaboque: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Qual é o teu nome? Meu nome, usurpador. Meu nome, trapaceiro. Meu nome é aquele que pega algo ilegítimo, ilegal, ilícito, que faz trapaças. Qual é o meu nome? É aquele que nasce agarrado ao calcanhar do irmão. Qual é o meu nome? Eu sou aquele que quer constantemente aquilo que é do outro. Aquele que está cobiçando, desejando, maquinando, tomar ou ter aquilo que é do outro. Quem sou eu? Eu sou aquele que não consigo me alegrar com o que tenho. Então eu preciso dar um jeito de conseguir aquilo que eu não tenho para que eu possa ser feliz. Assim como o rei Acabe, diante da vinha de Nabote, Jezabel faz uma estratégia maligna para apossar-se daquela vinha. Sabe, queridos, o roubo, o furto não leva ninguém à felicidade. Olhe para a história. Aqueles que se entregaram a furtar aquilo que não lhe era devido jamais encontraram a alegria. Pastor, eu não sou ladrão, essa mensagem não é para mim. Talvez você tenha esse pensamento assim como eu tive esse pensamento também por muito tempo. Mas eu quero te perguntar algo em nome de Jesus. Muito bem, esse pecado não é para você. Mas certa vez os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram. Discípulos não de Jesus, mas os fariseus. É lícito pagar tributos, né? E aí estão os fariseus, os religiosos. É lícito pagar tributos? Jesus sabia que ele estava sendo tentado. Jesus pede uma moeda e pergunta: de quem é a esfinge dessa moeda? De quem é o rosto? E eles disseram: de César. Então dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. O que pertence a César? O que pertence a Deus? Os religiosos fizeram essa pergunta para colocar Jesus em xeque. O que os religiosos estavam querendo dizer é: César é rei? Se ele é rei, então tem que ser adorado no culto imperial? Ou Deus é rei? Se ele não é rei, então a gente não precisa pagar tributos a ele. Nós vamos levantar uma rebelião contra Roma, então? Ou vamos nos submeter a Roma? É uma questão política, religiosa, com a finalidade de pegar a Jesus. Mas não era essa a finalidade de Jesus. Jesus sai desse momento dizendo: dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. A Bíblia nos diz que Lúcifer vivia do comércio. Qual que era o comércio? O comércio da glória de Deus. Lúcifer comercializava a glória. Ele não devolvia a Deus plenamente a glória que lhe era devida ao seu nome. Ele atribuía para si a glória que não era sua, o louvor que não era seu. Queridos, quando nós atribuímos para nós aquilo que não é nosso, nós estamos roubando, assim como Absalão roubava o coração dos filhos de Israel para si, se insurgindo contra o rei de Israel, seu próprio pai. Absalão furtava o coração do povo. Satanás está querendo furtar o nosso coração para que nós, no nosso orgulho, possamos desejar e querer aquilo que não é nosso. Você não precisa furtar aquilo que não é seu para que você seja feliz. Essa é a maior mentira do diabo. Jacó vai descobrir que a bênção que Deus tinha para a sua vida dependia única e exclusivamente dele estar alinhado ao coração de Deus. Não furtarás, porque você não terá necessidade de furtar. Pastor, mas se eu tiver fome, eu vou furtar. Se eu tiver sede, eu vou furtar. É por isso que Salomão diz: águas roubadas são doces. Não, queridos. Deus está dizendo: olha, você não terá necessidade nenhuma de furtar, porque tudo que você precisar, eu vou te dar.
Não pegue nada do seu irmão. Sabe aquelas briguinhas entre irmãos? Aquelas briguinhas que quando nós éramos criança, nós vivíamos também, pegávamos as coisas dos nossos irmãos e sem pedir, sem falar, e nos apossávamos dela. Queridos, seu pai tem sido um bom pai. Você não tem necessidade nenhuma de desejar, de cobiçar aquilo que é do outro, e muito menos a necessidade de pegar aquilo que é o outro. Não deva nada a ninguém. Se você está devendo, você é devedor a alguém. A única coisa que nós precisamos e devemos ter de dívida é o amor para com o outro. Deva o amor, deva a gratidão, deva o cuidado, mas não furte aquilo que não é seu. Não furte um eclipse da sua empresa, não furte a glória que pertence a outro, não furte o reconhecimento do trabalho que não é seu. Não aceite para si a glória que não é sua. Lúcifer vivia do comércio ilegal da glória de Deus. Ele atribuía para si o louvor que pertencia ao Pai e por isso ele foi expulso. Não furte o que não é seu. Não pegue o que não é seu. Não adquira as coisas por meio ilícitos. Pague os seus impostos. Não furte o governo. Pague os seus funcionários. Não furte os seus funcionários. Queridos, nós encontramos nesse tempo de crise muitas pessoas privando os seus funcionários de pagamento. E eles têm recursos e recursos financeiros para pagá-los, então pague. Né? Não diga ao seu funcionário, ao seu jornaleiro, aquele funcionário que recebe por dia, o diarista, volte amanhã, tendo você consigo como pagá-lo. Salomão diz isso em Provérbios. Não deva nada a ninguém. Pague o seu funcionário, pague os seus impostos, honre o rei, honre as autoridades, dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Honre as pessoas. Filhos, Deus irá te honrar. Nada do que você precisa para a sua vida, nada vai te faltar. Nada. Deus é o provedor. Você não precisa usar de subterfúgios, de meios ilícitos para ser abençoado por Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame graça sobre a sua vida. Não seja tentado pela cobiça. Não seja tentado por furtar. Aquele que furtava, não furte mais. Sabe o que é o furto? Eu vou conquistar os meus sonhos do meu jeito, no meu tempo e na minha hora. Se for preciso, vou fazer isso. Não vou pagar o banco, não vou pagar as dívidas, não vou pagar os meus credores. Eu, nesse tempo de quarentena, não vou quebrar, não vou pagar ninguém. Vou guardar o dinheiro em casa, embaixo do colchão e vou viver com ele. Não vou pagar o aluguel, não vou pagar meus funcionários, não vou pagar meus impostos, não vou pagar ninguém. Depois que passar a crise, eu vou ver o que eu faço. Será que é esse o pensamento de Deus, filho? Cuidado, cuidado. Se você tem como pagar a sua dívida, pague. Se você não tem como pagá-la, peça a Deus misericórdia, assim como aquela viúva do profeta nos dias de Eliseu. Olha, o teu servo morreu e ele deixou uma dívida. E os credores estão lá em casa para levar os meus 2 filhos como escravos. E aí? Deus multiplica o azeite daquela viúva para que os seus filhos não fossem levados como escravos, a fim de que aquela dívida fosse paga. Deus é o Deus que multiplica o azeite para que as contas sejam pagas. Deus quer que você pague honestamente cada uma das suas contas, para que você não tenha falta, para que você não precise furtar, para que você não dê mau testemunho para com aqueles que são de fora. Deus fez um milagre para que aquelas contas fossem pagas, para que aquela mulher pudesse reconhecer que, embora ela não tivesse um marido, ela tinha agora um Deus e Pai que também era o seu marido, o pagador das suas contas. Deus quer fazer com que você pague honestamente cada uma das suas contas, cada um dos seus boletos. Eu creio nisso. Peça socorro a Deus. Antes de dizer, eu não tenho, não posso, não vou te pagar, não consigo pagar, ore a Deus. Queridos, eu tenho certeza que esse tempo de quarentena, de coronavírus, de recessão econômica, é um tempo para nós fazermos prova de que os corvos podem sim levar pão e carne ao amanhecer e ao entardecer na nossa casa. Nesse tempo de quarentena, eu tenho certeza que é o tempo de nós experimentarmos que uma moeda pode sair da boca de um peixe.
Eu tenho certeza que os recursos caem do céu, sim, eu creio que o maná continua a cair do céu, que Deus continua a pagar nossas contas e que eu não vou precisar de meios ilegais para que minhas contas, minhas necessidades sejam supridas. Reconheçamos Deus no nosso caminho. Não furte. Não furte a Deus da sua glória e da sua honra. Não furte ao Estado, deixando de pagar seus impostos. Não furte ao seu irmão. Honre o seu irmão. Não alimente dívidas. Não faça dívidas, gastos que você sabe que você não irá pagá-los. Isso é roubo. Quando você compra algo e não paga, e sabe que não terá condições de pagar, isso é um roubo. Não faça isso. Não faça. Contente-se com aquilo que você tem. Mas, se você não planejou a sua dívida, se você não planejou ficar desempregado, e veio a crise, veio a recessão, e você não tem como pagar seus funcionários, você não tem como pagar os impostos, você não tem como pagar suas contas, clame a Deus. Vamos juntos, eu, você, orarmos e clamarmos a Deus para que Ele nos dê recursos para que possamos pagar. Jesus alimentou multidões. Jesus pede para seu discípulo tirar uma moeda da boca de um peixe para pagar os seus impostos. Jesus multiplica recursos. Jesus multiplica o azeite para que a conta pudesse ser paga. Jesus está preocupado com o nosso bem-estar, com a minha economia, com a minha vida financeira. É por isso que eu quero desafiar você a crer. Não tem possibilidade de pagar, não tem como restituir aquilo que você roubou. Peça misericórdia, peça perdão. Diga, olha, estou te devendo, não tenho como te pagar agora, mas eu creio que um dia eu terei como pagar. Confesse, reconheça a sua dívida, parcele a sua dívida, tenha uma estratégia para enfrentar a sua dívida. Reconheça ela, não fuja das suas dívidas. Não fique preso à dívida, porque o que toma emprestado torna-se refém, escravo daquele que pegou emprestado. Não fique refém, escravo de ninguém. Deus está contigo. Que Ele te livre das dívidas, que Ele te livre do roubo, do furto, de absorver, tomar, subtrair para si mesmo aquilo que não é seu. Deus te abençoe. Que sua vida seja livre, agraciada e abençoada pelo Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe.